Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de literatura. Bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo, independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Hoje nós daremos continuidade com os nossos estudos literários, partiremos para o módulo 9 da apostila e estudaremos o que é poesia. Algo aí que sempre fica na cabeça de todo mundo, é poema ou é poesia? Como um texto, quando um texto é considerado poesia, né? Todos esses aspectos, nós vamos fazer uma breve introdução a tudo isso. Não estudaremos até o fundo, né, todos os estudos literários para definir o que é um texto poético ou não. Nós abordaremos os aspectos mais importantes do que é considerado um texto poético, tudo bem? Então a gente vai começar pela delimitação de poesia. Poesia, quando você joga lá no Google, o que significa poesia, aparece lá, que é um substantivo feminino dentro da literatura. É a arte de compor ou escrever versos, composição em versos livres ou providos de rima, com associações harmoniosas de palavras, ritmos e imagens. Então, quando a gente joga a palavra poesia lá no Google, aparece isso pra gente. E além do que, aparece a etimologia da palavra, que significa da onde a palavra veio, qual a origem dela. E a origem de poesia é do latim poesis, que significa criação ou obra poética, ok? Só em um breve contexto. E para a gente saber o que é um texto poético ou o que não é um texto poético, nós precisamos de algumas breves noções, ou melhor, algumas noções básicas, que são que o texto poético vai se caracterizar pela exploração do som e do ritmo das palavras e também por combiná-las de forma criativa, criando imagens, metáforas, comparações originais de realidade. Ou seja, eu vou trazer da realidade para a ficção, porque elas são originais da realidade, significa que não são reais. Então, como nós vimos na aula que estávamos abordando sons e ritmos e a musicalidade do poema, nós já falamos que o texto poético ele precisa dessa parte, né, mais estilística, porque ele tem rimas, ele tem versos, pode ser verso livre, verso isométrico ou verso heterométrico, como nós já vimos aprendendo, como nós já aprendemos nas aulas de metrificação e versificação, né, que foi do módulo anterior. Tá tudo bem explicadinho? Deixo linkado aqui no final, caso você tenha perdido essa videoaula. E também a poesia, ela vai revelar uma forma diferente de ver e de descrever a realidade. Por quê? Lembre-se que na aula passada, né, quando a gente começou a falar de som e ritmo do poema, eu trouxe para vocês o poema do vaso chinês, para mostrar que eles se importam muito mais com a estética do que com a essência. E é realmente isso. A poesia ela vai revelar uma forma diferente de ver e descrever a realidade. Porque o trabalho do poeta e da poesia vão se concentrar na linguagem e não na escolha do tema. Isso também já falei para vocês na aula passada, ou umas 2 aulas atrás, de literatura que para eles importa mais a linguagem do que o próprio tema. Então não adianta que eu esteja, por exemplo, fazendo uma crítica à violência contra a mulher no Brasil. Não. Vai importar a linguagem que eu estou utilizando. A linguagem na poesia é mais importante do que o tema em si, ok? Por quê? Porque a poesia ela não vai ter uma finalidade prática. Ela vai servir apenas para exercitar a linguagem, exercitar os recursos estilísticos que a língua nos dá, como as figuras de linguagem, né, que tem as figuras semânticas, as figuras sintáticas, as figuras de som. Então, tudo isso importa aqui, ok? Por isso que quando a gente vê que o que torna um texto poético, o que torna um texto uma poesia, tem muito a ver com essas noções básicas. Por quê? Porque quando a gente percebe o texto ele vai se caracterizar por privilegiar a parte estética da leitura. Então, o meu foco aqui é a linguagem e a beleza do meu texto, não em si o tema, mas é a beleza dele. Quanto os recursos estilísticos eu tenho dentro desse texto, um adentro. Recursos estilísticos são os usos da língua. Então, são as figuras de linguagem presentes, a metrificação, tudo isso, tá? Então, são os meus recursos de estilo. Quais são esses recursos estilísticos? A minha beleza do texto, um texto bem metrificado, e todos os versos são alexandrinos, por exemplo. Esse prazer estético da leitura. Então, vou ler algo perfeito. O tema
importa a beleza da coisa. Então aqui a gente prefere mais a beleza, a gente prefere mais a aparência do que a essência, ok? E os gregos chamavam de poesis o ato de criar algo. Portanto, a poesia pertence à ficção, que é o que eu falei aqui anteriormente, que é uma forma diferente de descrever a realidade. Se eu estou descrevendo de uma forma diferente, não é a realidade. Eu estou criando uma ficção, que é algo que não existe. Eu me baseio na realidade para criar algo que seja ficção. Por quê? Porque vai se tratar de um processo criativo de algo inventado. Eu me baseio na realidade para fazer algo novo. Então, eu estou inventando algo. Eu só tenho algo que é baseado. Eu só tenho a minha base, que é a minha realidade. Porém, eu crio algo da parte da ficção por conta disso. Que eu só vou me inspirar na realidade. E entende-se também por poesia a emoção e o aspecto imaterial do texto. O que é esse aspecto imaterial? É o sentimentalismo, a subjetividade dentro do texto. Por quê? Quando a gente lê uma poesia, ela vai comover, ela vai sensibilizar e despertar sentimentos na gente, por conta dessa parte imaterial. Então, material é o que está lá, imaterial é o além do material. E é uma manifestação de beleza e estética retratada pelo poeta em forma de palavras. Então, é isso que eu falei para vocês. Os poetas, a poesia, ela preza mais pela aparência do que pela essência, ok? Então, ela só é bonitinha, mas o conteúdo, ok? Então, a gente sempre tem que perceber isso. Quando começa a ler um texto e ele possui essas características, ele pode ser considerado poesia. Vai sempre vir em versos? Nem sempre, porque existe a prosa poética. A prosa poética é o texto não escrito em versos, ou seja, ele vai até o finalzinho da linha. Porque quando a gente escreve algo em versos, é assim, né? Um pedacinho aqui, um pedacinho ali, vai um pedacinho em cada linha. Quando a gente escreve algo, um texto em prosa, é um texto que vai até o final da linha. Então, eu pego esse começo e vou até o final. Isso é uma prosa, tá? De um jeito bem facinho para ninguém entender. Ou melhor, para ninguém ficar com dúvidas sobre o que é prosa, tá? Então, nem sempre o texto vem escrito em versos. Ele pode estar escrito em prosa. Só que, se ele possuir essas características de transmitir essa emoção, prezar mais pela estética da leitura do que pelo conteúdo, pode ser considerado uma poesia. E quando a gente fala, né, dos recursos estilísticos, lembrem-se das figuras de linguagem. Por quê? O peso delas, grande nessa parte de estética do texto, é gigante. Principalmente a comparação e o nosso amiguinho a metáfora. Por quê? A gente sempre vai usar elementos comparativos, vai empregar uma palavra com sentido figurado, ok? Então, tudo isso faz parte da nossa parte, tudo isso faz parte do texto e dos recursos estilísticos que esse texto utiliza. Por isso que as figuras de linguagem aqui são de extrema importância, com foco aí na comparação e na metáfora. Só que, se nós formos construir textos inversos e com rimas, né, internas, a parte de aliteração e assonância são de extrema importância também. Então, tudo isso faz com que o texto seja poético, ele vai trazer esse sentimento, vai trazer esse recurso estilístico, tudo isso faz parte. E nós temos os tipos de poesia, certo? Porque nós temos os gêneros literários, que é o épico, lírico e o dramático. O épico, o nome dele agora mais utilizado é gênero narrativo, por conta que são histórias narradas. Só para que vocês saibam aí, algo que a gente já vem trabalhando desde sempre, né? Mas agora eu estou escrevendo para que vocês também possam tomar nota de novo. Existe a poesia lírica, que é o quê? Ela é traduzida como uma maneira de expressar os sentimentos por meio da palavra falada ou escrita. Só que essa palavra, tá vendo? Que eu vou expressar esses sentimentos por meio. Então eu uso da palavra. Só que, como eu expresso? Cantando. Porque lembrem-se, lírica vem de lira, que era um instrumento musical muito utilizado. Poesia épica. Ela vai ser marcada pela objetividade, onde são narrados os fatos considerados importantes para o poeta. Então, aqui, na poesia épica, nós temos a palavra narrada. Na poesia dramática, a característica principal é a subjetividade e objetividade com a opinião. Então, nessa parte,
é a palavra interpretada. Por isso que nós temos a dramaturgia, vem daqui, de dramático, que é a hora que a gente interpreta aquilo, o teatro, ok? E aqui alguns exemplos, um gênero épico, dito primeiro que, no mundo, nas ondas vê-la pôs em seculenho, digno da eterna pena do profundo, se é justa, justa a lei que sigo e tenho. Nunca juízo algum, alto e profundo, nem cítara, sonora ou vivo engenho, te dê por isso fama nem memória, mas contigo se acabe o nome e a glória. É um trecho de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Por o gênero épico, né? Palavra narrada, onde são narrados os fatos considerados importantes para o poeta, e é marcado pela objetividade. E também um pouquinho de subjetividade, tá? Nem sempre. Além de Os Lusíadas ser considerado épico, ele também pode ser considerado lírico, ok? Ele também pode ser uma poesia lírica. E quando a gente faz a metrificação de Os Lusíadas, é considerado o soneto mais perfeito que existe, a obra mais perfeita que existe em parte de metrificação. Por quê? Camões escreveu Os Lusíadas inteirinho, que existem mais de mil e poucas estrofes, né? Partes desse texto. Ele escreveu esse texto inteirinho, esse soneto inteiro, né? Em decassílabos. Ou seja, quando a gente faz a metrificação, todos os versos têm que ter 10 sílabas. E também as rimas aqui, se vocês perceberem, elas seguem também uma regra. A gente percebe, ó, termina em DO, A. Termina em NHO, B. Então, A, B, A, A, B, A, B, A, B, A, B. Que tipo de rima é essa? Vocês aprenderam aula passada. Depois a gente percebe o próximo aqui, ó, NDO, que é A. Então, A, já mudou. Agora eu tenho IA, não tenho? IA, então CC. CC. Então, opa, desculpa, gente. NDO, A. NHO, B. Então, A, B, C, C. Então, ele sempre vai brincando com a parte das rimas. E também é todo em decassílabos. Aqui, vou colocar minha cara lá embaixo, gente. Bem aqui assim, ó. Oi. Aqui nós temos um exemplo de gênero lírico, que o nome desse poema é Vou-me embora para Passárgada, do Manuel Bandeira. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada, vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água, para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Passárgada. Poema do Manuel Bandeira, chamado Vou-me embora para Passárgada. Um exemplo agora para vocês do gênero dramático. Resta-nos, quem sabe, a árvore de alguma colina que podemos rever. Cada dia resta-nos a rua de ontem e o apego cotidiano de algum hábito que nos afeiçoou e a nós e permaneceu. É um trecho de Elegias de Duino, de Rainer Maria Rilke, ok? E depois de tudo isso, temos aí, página 88. O que é poesia, em fato? Né? A apostila trouxe alguma definição? Não. Então começa aí, ó. Nestas aulas continuaremos a trabalhar com a poesia. Vamos ler poemas e buscar respostas para uma questão que intriga até mesmo os poetas. O que é a poesia? É a mesma coisa quando a gente pergunta o que é a literatura. É uma pergunta, assim, muito vaga, porque existem vários conceitos, várias noções, vários significados diferentes. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é apenas um dos, tá bom? É apenas uma das análises do que seria a literatura. Então, a gente vai começar com a atividade oral de leitura. Então, leiam aí rapidinho
É um fragmento e um poema completo. Esse fragmento é do poema chamado Bilhete. E o próximo temos o poema Tudo a Ver. Aí a gente vai responder a 1 e a 2, beleza? Aí a atividade eu vou deixar para que vocês façam no plural, eu vou enviar para vocês, e o para casa também. Então, depois que a gente leu tudo isso, nós temos que refletir sobre o que é um poema. Então, a partir, em sua opinião, o que fez o bilhete de amor virar um poema? Que é esse textinho aqui. Vamos lê-lo juntos? Escrevi e reescrevi 1000 vezes, busquei palavras. Acrescentei e cortei coisas, até o lixo encher-se de papel. Escrevi 1000 vezes o bilhete de amor e ele virou um poema. Então, o que fez o bilhete virar um poema? Lembre-se que aqui é pessoal. Então, eu coloquei a minha resposta. Que o bilhete ele acabou por se tornar um poema depois de ter sido exaustivamente modificado. Ou seja, o autor fala que ele escreveu e reescreveu, que 1000 vezes ele buscou palavras, que ele acrescentou e que ele tirou coisas, que ele escreveu 1000 vezes. Então, tudo isso mostra que o poema foi exaustivamente transformado e revisto pelo autor. Então ele acabou se tornando um poema porque ele foi reescrito várias e várias e várias vezes. Então não esqueçam aí de acrescentar a resposta na apostila de vocês, beleza? Porque eu vou mandar a atividade e a tarefa de casa pelo plural. Agora a gente tem a 2. Em Tudo a Ver, o poeta escreve que a poesia tem a ver com inúmeros aspectos da realidade. Com tua dor e alegria, o diálogo dos namorados, os olhos pedindo pão, a veloz acrobacia dos peixes, etc. Ah, só um adendo. Notem aqui, quando a gente fala haver não é com H, não é haver de H, porque haver com H é de existir, ok? Então, lembre-se, na hora de escrever, nada a ver. Não é haver com H, é haver separado. Porque haver com H, tudo junto, tem sentido de existir. Então, é do verbo havia, houve, ok? Então, havia um computador aqui, tinha um computador aqui. Se você consegue tirar e trocar pelo tinha, significa que existe. Então não é o haver com H. É só uma dica para vocês, que eu vejo muita gente escrevendo haver com H, com sentido de existir. Releia o poema e aponte. Em qual dos inúmeros elementos citados você vê mais poesia? Por quê? Essa é pessoal. Então vocês vão responder do jeito que achar melhor. E a B. Na última estrofe, lemos que é só abrir os olhos e ver que a poesia tem a ver com tudo. Em sua opinião, o que é preciso ver para perceber a poesia? Aí, ó, na última estrofe, a poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. Então, o que é preciso ver para perceber essa poesia? Quando a gente percebe que, para haver a poesia, é necessário que a gente descubra e consiga ver outros aspectos da vida, ou outros aspectos pessoais, porque a realidade coloca à frente da gente vários aspectos, e é uma interpretação da realidade, não é? Então, para haver poesia, é preciso descobrir ou ver aspectos novos, pessoais, no que a realidade coloca à frente de cada um, ok? E as outras atividades eu mandarei para vocês no plural. E as lições de casa também enviarei no plural. Gente, só recordando aqui, qualquer dúvida, me mandem mensagem, me procurem no WhatsApp, por e-mail, Instagram, vocês que sabem. Qualquer dúvida, tô aí para tirar as dúvidas de vocês. Espero que tenham gostado da aula. Novamente, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Peço que façam as lições, porque hoje eu fecharei as notas. Então, quem não me enviou as atividades, nenhuma das atividades, nem o poema, né, que é obrigatório todo mundo fazer, vale ponto aí de atividade, ou as atividades em sala, que eu pedi para que vocês me mandassem foto, mas agora eu estou mandando pelo plural, então lá eu consigo ver certinho. E também as lições de inglês, já aproveitando, porque a gente não tem aula de inglês essa semana, já que sexta-feira é feriado. Então, pessoal, me mandem essas atividades, é de extrema importância. Vocês têm até hoje às 18 horas para fazer essas atividades. Beleza? Qualquer dúvida, me procurem. Aí, do período das 7h30 ao meio-dia, tô no celular e respondo rapidinho. Depois do meio-dia, o celular fica de lado, então pode ser que eu não veja sua mensagem a tempo. Então, tomem esse tempo aí, das 7h30 ao meio-dia, para tirarem todas as dúvidas e já fazerem as lições e me enviarem, beleza? Um grande beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.